Olha, tem coisa que a gente não esquece nunca, sabe? Que fica ali, grudada na alma como uma sombra que te segue, mesmo quando o sol tá forte. E tem história que a gente conta meio engasgado, com a voz travada, porque parece que as palavras não querem sair, como se elas tivessem medo de existir de novo. O que aconteceu em São Bento naquele ano de 1996 é desse tipo, entende? É daquelas coisas que marcam uma cidade pequena para sempre, que dividem o tempo entre o antes e o depois nunca mais é igual. Tem gente que ainda hoje não consegue passar por certos lugares sem sentir um aperto no peito, sem ouvir ecos de gritos que nunca vão calar. E quando você ouvir o que aconteceu naquela noite, vai entender por que algumas feridas nunca fecham, porque alguns silêncios gritam mais alto que qualquer palavra. São Bento do Maranhão era dessas cidadezinhas que parecem paradas no tempo. Sabe como é? Ruas de terra batida que viravam lama vermelha quando chovia, casas simples de taipa e tijolo, galinha ciscando no quintal, criança correndo descalça atrás de pipa. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos não duram muito porque qualquer coisa vira assunto na venda do seu Raimundo ou debaixo do pé de manga na praça. Era março, quase abril, aquele período do ano em que o calor aperta de verdade, quando o suor escorre pelas costas só de você estar parado na sombra, quando a poeira levanta com qualquer ventinho e gruda na pele molhada. Naquela época, o país estava saindo do plano real. As coisas ainda estavam se ajeitando, e no interior do Maranhão, longe das capitais e dos centros grandes, a vida seguia num ritmo próprio, meio alheio ao que acontecia no resto do Brasil. Mas, mesmo nos cantos mais esquecidos do mapa, a violência encontra um jeito de crescer, de se espalhar como erva daninha, de criar raízes fundas em terreno fértil de pobreza, de falta de oportunidade, de justiça que não chega, de lei que existe só no papel. Manuel tinha uns 40 e poucos anos naquela época. Trabalhava na roça desde menino, mãos calejadas de enxada, pele queimada de sol, olhar cansado de quem conhece bem o peso da vida. Ele morava numa casinha simples na beira da estrada que cortava São Bento, junto com a mulher, a Joana, e os 4 filhos, sendo que o mais velho, o Carlos, tinha acabado de fazer 18 anos. Manuel era homem de poucas palavras, daqueles que falam baixo e olham no chão quando conversam, mas trabalhador honesto, que nunca tinha se metido em confusão, que criava os filhos com o pouco que tinha e agradecia a Deus pela saúde e pelo pão de cada dia. Mas São Bento tinha mudado nos últimos anos. Tinha começado a sentir o gosto amargo de uma violência que antes só existia nas histórias que vinham de longe. Começou com uns roubos pequenos, galinha sumindo, bicicleta desaparecendo, coisa assim. Depois vieram assaltos maiores, gente armada entrando em casa alheia de madrugada, levando o pouco que os outros tinham. E com o tempo, começou a circular uns nomes, uns grupos, uns rapazes que se juntavam e que ninguém sabia direito o que faziam, mas que andavam com dinheiro demais para quem não trabalhava, com arma na cintura, com um olhar desafiador. A polícia aparecia de vez em quando, fazia umas rondas, prendia um ou outro, mas no dia seguinte estava tudo como antes. Ou pior, o destacamento era pequeno, mal equipado, com poucos homens, e a sensação que ficava era de que ali era terra de ninguém, lugar onde a lei não chegava com força suficiente para fazer diferença. E quando a lei não chega, outras leis aparecem, leis mais antigas, mais brutais, leis da sobrevivência, da vingança, do olho por olho. O Carlos, filho mais velho do Manuel, era rapaz de boa índole, mas meio cabeça quente daqueles que não leva desaforo para casa. Tinha começado a trabalhar com o pai na roça, mas também fazia uns bicos na cidade, ajudava na construção, carregava saco, qualquer coisa para ganhar uns trocados. E foi num desses bicos que ele conheceu o Edson, rapaz mais ou menos da idade dele, também morador de São Bento, mas que andava com uma turma diferente, uns caras que ninguém sabia direito do que viviam, mas que sempre tinham cerveja gelada e uma moto barulhenta. O Edson tinha tentado puxar o Carlos pro lado dele algumas vezes, oferecia dinheiro fácil, falava de uns trabalhos que pagavam bem, mas nunca especificava direito o quê. O Carlos tinha resistido no começo, sabia que o pai não ia gostar, sabia que aquilo não cheirava bem, mas a tentação é coisa forte, principalmente quando você vê a mãe passando necessidade, o irmão mais novo pedindo um tênis novo que você não pode comprar, o pai quebrando as costas todo dia e mesmo assim mal conseguindo botar comida na mesa. Foi numa sexta-feira, final de tarde, sol já se pondo e tingindo o céu daquele laranja forte que tem no Nordeste, que aconteceu o primeiro evento que começaria a desenrolar toda aquela tragédia. O Carlos estava voltando do trabalho, vindo pela estrada de terra, quando viu o Edson e outros 2 rapazes parados perto de uma moto, fumando, conversando baixo. Quando o Edson viu o Carlos, acenou para ele se aproximar. O Carlos hesitou, mas acabou chegando perto, mais por educação que por vontade. O Edson estava com o olho roxo, o lábio inchado, marcas claras de uma briga recente, e quando o Carlos perguntou o que tinha acontecido, o Edson cuspiu no chão e disse que tinha tido um desentendimento
entendimento com uns caras de fora, uns caras que tinham vindo cobrar uma dívida que não era dele, que tinham chegado na casa da mãe dele, assustado a velha, falado um monte de coisa, ameaçado ele na frente dos irmãos pequenos. A voz do Edson tremia quando ele contava, mistura de raiva e humilhação, e o Carlos podia ver nos olhos dele aquela fome de revanche, aquela necessidade doentia de restaurar a honra, de mostrar que não era homem de ser pisado. E foi aí que o Edson perguntou se o Carlos topava dar uma ajuda, ganhar um dinheiro e ao mesmo tempo resolver um problema. O Carlos sentiu o estômago apertar, sabia que estava sendo puxado para algo perigoso, mas ao mesmo tempo sentia uma curiosidade mórbida, uma vontade de saber do que se tratava. Quando você é jovem e pobre e está cansado de ver a vida passar devagar enquanto outros parecem ter tudo fácil, às vezes você baixa a guarda, deixa a porta entreaberta para coisas que deveria manter trancada. O Carlos disse que precisava pensar, que não podia prometer nada, mas o Edson já conhecia aquele tipo de resposta. Sabia que quando alguém não diz não na hora, já está meio que dizendo sim. Ele deu um tapinha nas costas do Carlos, disse para ele pensar com calma, que se precisasse conversar era só procurar, e depois montou na moto e foi embora, deixando uma nuvem de poeira vermelha no ar e o Carlos ali parado, com a cabeça fervilhando de pensamentos confusos. Naquela noite, o Carlos mal conseguiu dormir. Ficou deitado na rede, ouvindo o ronco do pai no quarto ao lado, o choro baixinho da mãe que sempre rezava antes de dormir, os grilos cantando lá fora, e pensava em como era injusto tudo aquilo, como era cansativo viver sempre no limite, sempre sem ter o suficiente, sempre vendo os outros prosperarem enquanto ele e a família patinavam na mesma lama. Não que ele quisesse riqueza, não que ele sonhasse com carrão e mansão, mas queria pelo menos um pouco de dignidade, de tranquilidade, de não ter que se preocupar se ia ter arroz e feijão no final do mês. Passaram-se alguns dias e o Carlos evitou o Edson, evitou passar pelos lugares onde sabia que ele ficava, tentou focar no trabalho, na rotina, mas num lugar pequeno como São Bento, você não consegue evitar ninguém por muito tempo. E foi num domingo depois da missa que o Carlos encontrou o Edson de novo, dessa vez na praça, cercado de outros rapazes, alguns que o Carlos conhecia de vista, outros que nunca tinha visto. O Edson chamou o Carlos para conversar em particular. Afastaram-se um pouco do grupo, ficaram debaixo de uma árvore de cajueiro. E foi aí que o Edson contou que a situação tinha piorado, que os caras que tinham ameaçado ele tinham voltado, que tinham quebrado o vidro da casa da mãe dele, que tinham deixado um recado claro de que se ele não pagasse o que devia, iam fazer pior. O Edson falava com os punhos cerrados, com a mandíbula travada, e o Carlos podia sentir a tensão emanando dele como calor de brasa. E então o Edson fez a proposta. Disse que tinha arranjado um jeito de conseguir o dinheiro que precisava, que tinha um trabalho certo, garantido, mas que precisava de mais gente de confiança. Disse que o Carlos seria perfeito, que conhecia ele desde criança, que sabia que ele era corajoso, que não era frouxo. E quando o Carlos perguntou que tipo de trabalho era aquele, o Edson olhou em volta, para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Chegou mais perto e sussurrou que era para pegar uma carga que ia passar pela estrada, uma carga valiosa, que o dono nem ia sentir falta, que era gente grande, gente que roubava do povo há anos e que merecia levar o troco. O Carlos sentiu um frio na espinha. Roubo, assalto, coisa que ele nunca tinha feito, que nunca tinha passado pela cabeça fazer. Mas ao mesmo tempo, a maneira como o Edson falava, como ele justificava, como ele pintava aquilo como uma espécie de justiça social, de Robin Hood sertanejo, mexia com algo dentro do Carlos. E além disso, o Edson mencionou o valor que ele ganharia, um valor que era mais do que o Carlos conseguia juntar em 6 meses de trabalho pesado. O Carlos disse que precisava pensar de novo, mas dessa vez a resposta veio mais fraca, mais hesitante. E o Edson percebeu que estava ganhando terreno, que o Carlos estava cedendo. Disse para ele pensar rápido que o trabalho seria na próxima semana, que depois dessa não teria outra chance. E olha, se você tá gostando dessa história até aqui, se tá sentindo aquele frio na barriga de saber que coisa ruim vem por aí, então deixa teu like aí embaixo, se inscreve no canal para não perder o resto dessa história, porque o que vem agora vai te deixar sem ar. Naquela semana, o Carlos viveu num estado de angústia constante. Durante o dia, trabalhava mecanicamente, a enxada subindo e descendo no ritmo automático de quem faz aquilo há anos, mas a cabeça longe, perdida em pensamentos turbulentos. Via o pai suando ao lado, curvado sobre a terra, e pensava se valia a pena viver assim a vida inteira, se não havia outro caminho. Via a mãe remendando roupa velha porque não tinha dinheiro para comprar tecido novo, e sentia uma revolta surda subindo pela garganta. Na quarta-feira daquela semana, o Carlos procurou o Edson. Encontrou ele na oficina mecânica do seu Antônio, onde ele fingia trabalhar, mas passava mais tempo conversando e fumando do que mexendo em motor. Quando o Edson viu o Carlos, um sorriso se abriu no rosto dele, porque ele já sabia a resposta antes mesmo do Carlos
Carlos abrir a boca. E quando o Carlos disse que estava dentro, que topava participar do trabalho, o Edson deu um abraço nele, bateu nas costas dele com força, disse que ele tinha feito a escolha certa, que não ia se arrepender. O plano era simples. Pelo menos era assim que o Edson vendia. Na sexta-feira de noite, passaria pela estrada velha que ligava São Bento ao município vizinho uma caminhonete com dinheiro de um fazendeiro rico que tinha vendido gado e que estava voltando para casa dele. Eles iam montar uma barreira falsa na estrada, fingir que era blitz da polícia, parar o carro, render o motorista e o fazendeiro, pegar o dinheiro e sumir no mato. Rápido, limpo, sem ninguém se machucar. Ou pelo menos era o que o Edson garantia. Mas tinha mais gente envolvida além do Carlos e do Edson. Tinha o Zé Maria, rapaz de uns 20 e poucos anos, conhecido por ter passagens pela polícia, roubos pequenos, briga de bar, essas coisas. Tinha o Carlinhos, não confundir com o Carlos, que era um menino de apenas 16 anos, magricela, olhar assustado, que tinha entrado naquela por influência do irmão mais velho. E tinha o Dudu, o mais velho do grupo, quase 30 anos, que já tinha cumprido pena em Pedrinhas, o presídio de São Luís, e que tinha voltado para São Bento com uma cicatriz feia no rosto e um jeito frio de olhar as coisas que dava arrepio. O Dudu era quem realmente comandava aquilo tudo, embora o Edson gostasse de fingir que estava no controle. O Dudu tinha contatos, sabia das coisas, tinha conseguido as armas, 3 revólveres velhos e uma espingarda calibre 12 que mais parecia que ia explodir na mão de quem atirasse. E foi o Dudu quem traçou o plano real, que era bem menos limpo e bem mais arriscado do que o Edson tinha vendido para o Carlos. Na quinta-feira à noite, véspera do dia marcado, o grupo se reuniu num barraco abandonado na beira do rio, longe da vista da cidade. A luz de um lampião a gás tremeluzia, fazendo as sombras dançarem nas paredes de madeira podre. O Dudu falou com voz baixa, mas firme. Explicou cada detalhe. Quem ia fazer o quê, como iam se posicionar, qual o sinal para agir. E foi aí que o Carlos percebeu que aquilo não era brincadeira, que aquilo era sério, que tinha arma de verdade, bala de verdade, risco de verdade. O estômago do Carlos se revirou. Ele olhou para os outros, procurando algum sinal de medo parecido com o dele, mas viu só empolgação nos olhos do Edson, indiferença nos olhos do Zé Maria, pavor mal disfarçado nos olhos do Carlinhos e frieza absoluta nos olhos do Dudu. E foi nesse momento que o Carlos quis desistir, quis levantar e sair dali, voltar para casa, abraçar a mãe, pedir perdão pro pai por ter pensado em fazer aquilo. Mas o medo de ser chamado de covarde, de ser humilhado na frente dos outros, de perder a chance de ganhar aquele dinheiro, tudo isso segurou ele ali, pregado no chão de terra batida daquele barraco miserável. O Dudu distribuiu as armas. Pro Edson deu um revólver 38. Pro Zé Maria outro revólver, um Smith & Wesson velho que nem coronha tinha mais. Pro Carlos deu o terceiro revólver, que estava enferrujado mas funcionava, e ele mesmo ficou com a espingarda. Pro Carlinhos não deu arma nenhuma. Disse que ele ia ser o vigia, ia ficar mais afastado, dar o sinal se viesse alguém pela estrada. Quando o Carlos pegou o revólver, sentiu o peso frio do metal na mão e pela primeira vez na vida entendeu o que significava ter o poder de tirar uma vida. Aquele objeto pequeno, feio, enferrujado, tinha dentro dele a capacidade de apagar a existência de alguém num estalo de dedo, e aquilo era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente sedutor, porque dava uma sensação de poder que ele nunca tinha sentido antes, uma sensação de que por um momento ele não era mais o coitado que suava na roça, ele era alguém que os outros teriam que respeitar, alguém que poderia mudar o rumo das coisas. O Dudu percebeu o jeito como o Carlos olhava para a arma e deu uma risada curta, seca. Disse pro Carlos não ficar com medo, que a arma era só ferramenta, que o importante era ter coragem de usar se fosse preciso, mas que provavelmente não ia ser necessário, que era só para intimidar mesmo. Mas o jeito como ele falou aquilo, com aquele sorriso torto, com aquele brilho estranho nos olhos, fez o Carlos desconfiar que as coisas podiam não sair como planejado. Naquela noite o Carlos voltou para casa tarde, depois da meia-noite. Entrou devagar, tentando não fazer barulho, mas a mãe estava acordada, sentada na cozinha, com uma vela acesa na mesa. Ela olhou para ele com aquele jeito que mãe tem de olhar, que enxerga através da gente, que sabe quando algo está errado mesmo quando a gente não fala nada. Perguntou de onde ele estava vindo, porque estava chegando tão tarde, se estava tudo bem. O Carlos mentiu, disse que tinha ficado conversando com uns amigos que perdeu a hora. A mãe continuou olhando para ele com aquele olhar, e por um momento o Carlos achou que ela ia insistir, ia arrancar a verdade dele, e parte dele queria que ela fizesse isso, queria que ela descobrisse, que impedisse ele de fazer aquela loucura. Mas a mãe só suspirou, balançou a cabeça, disse para ele tomar cuidado com as companhias, que nem todo amigo é amigo de verdade, que ela rezava todo dia para ele não se meter em confusão. E quando ela falou aquilo, o Carlos sentiu uma vontade enorme de desabar, de abraçar ela e chorar e contar tudo, mas o orgulho segurou, a vergonha segurou, e ele só deu boa noite, disse que estava tudo bem, que ela não precisava se preocupar. E foi pro quarto dele.
dele, deitou na rede e ficou olhando para o teto escuro até o sol começar a clarear, sem conseguir pregar o olho. A sexta-feira amanheceu nublada, um tempo meio carregado, com cheiro de chuva no ar, mas sem chuva caindo. O dia passou devagar, cada hora parecendo durar uma eternidade. O Carlos tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Errou a enxada várias vezes, quase acertou o próprio pé. O pai perguntou se ele estava doente, se estava com febre, e o Carlos disse que era só cansaço, que não tinha dormido bem. No fim da tarde, o Carlos inventou uma desculpa, disse que ia na casa de um amigo e saiu. O coração batia descompassado no peito, as mãos suavam frio, a boca estava seca. Ele encontrou os outros no ponto combinado, um descampado perto da estrada velha. O Dudu já estava lá, arrumando as coisas, checando as armas. O Edson chegou logo depois agitado, falando rápido, fazendo piada nervosa. O Zé Maria chegou calmo, mascando um palito de dente como se fosse só mais um dia qualquer. E o Carlinhos chegou por último, pálido, tremendo visível. Quando escureceu de vez, eles se posicionaram. Montaram uma barreira improvisada na estrada com galhos e pedras, colocaram uns cones velhos que o Dudu tinha arranjado sabe-se lá onde. De longe, parecia uma blitz de verdade, principalmente com a pouca luz que tinha. O Carlinhos ficou escondido uns 50 metros atrás numa moita, para ficar de vigia. Os outros 4 ficaram posicionados dos 2 lados da estrada, agachados atrás do mato, armas na mão, esperando. E aí começou a espera. Minutos que pareciam horas. O Carlos agachado ali no mato, sentindo formiga subir pela perna, mosquitos unindo no ouvido, coração batendo tão forte que ele tinha certeza que os outros deviam estar ouvindo. Pensava no pai dormindo em casa, cansado do dia de trabalho. Pensava na mãe rezando o terço. Pensava nos irmãos menores dormindo abraçados. E pensava no que ia acontecer dali a pouco, e a realidade daquilo ia ficando cada vez mais pesada, mais sufocante. Foi quando ouviram o barulho do motor vindo de longe, cortando o silêncio da noite. O Carlos sentiu o estômago despencar. Era uma caminhonete, como o Edson tinha dito. As luzes do farol cortando a escuridão, vindo na direção deles. O Dudu fez um sinal com a mão, todos ficaram ainda mais quietos, mal respirando. A caminhonete foi diminuindo a velocidade quando viu a barreira. Hesitou um pouco, mas acabou parando. Foi tudo muito rápido depois disso. O Dudu foi o primeiro a se levantar, apontando a espingarda. Gritou para quem estava dentro da caminhonete sair devagar, com as mãos para cima. Os outros levantaram também, cercaram o veículo. O motorista era um senhor de uns 60 anos, cabelo branco, bigode, mãos trêmulas quando abriu a porta. Do outro lado desceu um homem mais novo, talvez uns 40, vestindo camisa social e calça jeans. Era o tal fazendeiro. O fazendeiro olhou para eles com raiva, não com medo. Perguntou o que aquilo significava, se eles sabiam com quem estavam mexendo, que conhecia gente importante, que aquilo não ia ficar assim. Mas o Dudu só riu, mandou ele calar a boca, revirou os bolsos do fazendeiro, achou uma carteira gorda de dinheiro. Mandou o motorista abrir a cabine traseira da caminhonete, e lá dentro tinha uma mala. E dentro da mala tinha mais dinheiro, muito mais dinheiro do que o Carlos tinha visto na vida. O Edson ficou eufórico, começou a rir, disse que tinham dado sorte, que era mais do que esperavam. Pegou a mala, começou a contar as notas com as mãos trêmulas de empolgação. E foi nesse momento de distração que o fazendeiro tentou algo estúpido, algo corajoso e estúpido ao mesmo tempo. Ele avançou no Edson, tentou pegar a arma dele. O que aconteceu depois foi caos. O Edson se assustou, recuou e o revólver disparou. O barulho do tiro ecoou na noite como um trovão. Assustou todo mundo. O fazendeiro caiu no chão, segurando a barriga, sangue começando a escorrer entre os dedos. O motorista velho gritou, deu um passo na direção do patrão, e o Dudu, num reflexo ou numa decisão fria, ninguém nunca vai saber ao certo, apontou a espingarda e disparou. O motorista foi jogado para trás com a força do impacto, caiu no chão e ficou imóvel. E aí, antes que você continue ouvindo essa história, eu preciso falar uma coisa. Se você está acompanhando até aqui, se está com o coração apertado querendo saber como isso termina, então não esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal, porque histórias assim, histórias que ninguém conta, histórias que ficaram enterradas no interior do Brasil, elas precisam ser lembradas, elas não podem ser esquecidas. O Carlos ficou paralisado, olhando para o corpo do motorista caído no chão, para a poça de sangue se formando, para o fazendeiro gemendo de dor, e não conseguia acreditar no que estava vendo, não conseguia processar que aquilo estava acontecendo de verdade, que não era pesadelo. O Zé Maria também estava em choque, com a arma pendurada na mão, olhar vazio. O Carlinhos tinha ouvido os tiros lá de onde estava e tinha saído correndo da moita. E quando chegou perto e viu a cena, vomitou ali mesmo, se curvou e vomitou tudo que tinha no estômago. O Edson estava ajoelhado ao lado do fazendeiro, repetindo que não queria, que foi sem querer, que não era para ter acontecido aquilo. Mas o Dudu era diferente. O Dudu estava assustadoramente calmo. Recarregou a espingarda com movimentos automáticos, olhou para os outros e disse que tinham que ir embora, que não podiam ficar ali, que alguém podia ter ouvido
dos tiros, mas o fazendeiro ainda estava vivo, gemendo baixo, e o motorista também estava respirando ainda, um respirar fraco, espumando sangue pela boca. E o Carlos ouviu o Dudu dizer algo que gelou o sangue dele. O Dudu disse que não podiam deixar testemunha, que eles tinham visto o rosto de todo mundo, que se sobrevivessem iam contar para a polícia e aí eles iam todos presos, iam apodrecer na cadeia. O Edson olhou pro Dudu com horror. Disse que não, que eles já tinham o dinheiro, que era só ir embora. Mas o Dudu não estava negociando, não estava pedindo opinião. Ele apontou a espingarda pro fazendeiro e disse pros outros afastarem. O Carlos quis gritar, quis pular na frente, mas o corpo não obedecia. As pernas eram de chumbo, a voz não saía. E então o Dudu disparou de novo, e o corpo do fazendeiro estremeceu e ficou parado. O silêncio que veio depois foi pior que os tiros. Um silêncio pesado, sufocante, cheio da presença da morte. O Dudu se virou pro motorista, que ainda respirava fraco, apontou a espingarda e o Carlos finalmente conseguiu falar. Gritou para ele parar, disse que era um velho, que não tinha feito nada, que não precisava. Mas o Dudu olhou pro Carlos com aqueles olhos frios, sem alma, e disse que agora não tinha mais volta, que eles já tinham cruzado a linha, que ou estavam todos juntos naquilo, ou nenhum deles sobrevivia. E então disparou de novo. O corpo do motorista teve um espasmo e ficou imóvel. 2 homens mortos na beira daquela estrada, no meio do nada, por causa de dinheiro, por causa de ganância, por causa de uma cadeia de decisões erradas que tinha começado com uma conversa debaixo de um pé de manga e terminado em sangue na terra vermelha do Maranhão. O Dudu mandou que pegassem a mala com o dinheiro e fossem embora. O Edson pegou a mala tremendo, tropeçando nos próprios pés. O Zé Maria se mexia como zumbi, o rosto sem expressão nenhuma. O Carlinhos chorava baixinho, soluçando. E o Carlos olhou para trás uma última vez, viu os 2 corpos caídos iluminados pela luz fraca do farol da caminhonete, que ainda estava ligada, e sentiu que tinha deixado de ser humano naquele momento, que tinha se transformado em outra coisa, algo sujo, algo quebrado, algo que nunca mais ia se consertar. Eles correram pelo mato, afundando na lama, tropeçando em raiz, galho arranhando o rosto, pulmão queimando. Correram até chegar num casebre abandonado que o Dudu conhecia, longe da estrada, escondido no meio da mata. E ali dentro, com a respiração ofegante, suor misturado com lama e sangue respingado, o Dudu abriu a mala e começou a dividir o dinheiro. Mas ninguém estava comemorando. Não tinha alegria, não tinha euforia, só tinha medo, pânico, culpa pesando como pedra. O Carlos olhou pro dinheiro na mão dele, mais dinheiro do que já tinha tido na vida. E aquilo parecia sujo, manchado, queimava a pele como brasa. E ele pensou que não valia a pena, que nada valia aquilo, que tinha vendido a alma e nem tinha percebido. O Dudu disse para cada um ir para casa, agir normal, não comentar nada com ninguém, nem com a própria sombra. Disse que se alguém abrisse a boca, ele pessoalmente ia cuidar do problema. E o jeito como ele falou aquilo não deixou dúvida de que não era ameaça vazia. Cada um pegou sua parte e foi embora, sumindo na escuridão da noite, cada um carregando consigo a marca daquela tragédia. O Carlos chegou em casa quando já era quase 3 da manhã. Entrou pela porta dos fundos, tentando não fazer barulho, mas a mãe estava acordada de novo, esperando ele na cozinha. Dessa vez o olhar dela era diferente. Era um olhar de quem sabia que algo terrível tinha acontecido, aquela intuição de mãe que sente quando o filho está em perigo mesmo estando longe. Ela não perguntou nada, só olhou para ele, viu a lama na roupa, viu o jeito como ele tremia, viu o terror estampado no rosto dele e os olhos dela se encheram de lágrimas. O Carlos não aguentou, desabou ali mesmo, caiu de joelhos no chão da cozinha e começou a chorar, um choro desesperado, de quem carrega um peso que não consegue suportar sozinho. A mãe se ajoelhou do lado dele, abraçou ele apertado e ali os 2 ficaram, chorando juntos no silêncio daquela madrugada, sem que nenhuma palavra precisasse ser dita. Ela não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas sabia que tinha sido grave o suficiente para quebrar o filho dela. Quando o choro se acalmou, a mãe ajudou ele a levantar, levou ele pro quarto, disse para ele tirar aquela roupa suja e colocou ela para queimar no fogão a lenha. E enquanto via aquela roupa virando cinza, ela rezava baixinho, pedindo proteção, pedindo misericórdia, pedindo que seu filho não fosse levado por aquele caminho escuro que tantos jovens da região tinham seguido e nunca mais voltaram. No sábado de manhã, a notícia já tinha se espalhado por São Bento como fogo em capim seco. 2 homens tinham sido encontrados mortos na Estrada Velha, assassinados a tiros, a caminhonete ainda ligada, farol aceso iluminando os corpos. Era o seu Geraldo, motorista conhecido na região, homem trabalhador que tinha família grande, netos pequenos que adoravam o avô. E era o doutor Macedo, fazendeiro respeitado, dono de terras, homem que empregava dezenas de pessoas, que ajudava a comunidade, que tinha acabado de doar recursos para a reforma da igreja. A comoção foi enorme. Gente chorando na rua, gente se benzendo, gente com raiva, gente com medo. A polícia chegou
de manhã cedo, veio uma equipe de São Luís, peritos, delegado, muita gente. Isolaram a área, tiraram foto, recolheram evidência, interrogaram quem morava perto, quem podia ter ouvido ou visto alguma coisa. Mas ninguém sabia de nada, ou pelo menos era isso que todo mundo dizia, porque em cidade pequena do interior, falar demais pode ser perigoso, pode te colocar na mira de quem não deve. O Carlos passou aquele dia inteiro trancado em casa, fingindo que estava doente, com febre, sem conseguir comer nada. Cada vez que ouvia um barulho na rua, cada vez que ouvia vozes, ele achava que era a polícia vindo buscar ele, que tinham descoberto, que iam prender ele, levar ele para a cadeia. E parte dele queria que isso acontecesse, queria confessar, queria pagar pelo que tinha feito, porque a culpa estava consumindo ele por dentro como ácido. Mas tinha medo também, medo da cadeia, medo do que fariam com ele lá dentro, medo de decepcionar ainda mais a família, medo do Dudu cumprir a ameaça se ele abrisse a boca. Então ficou ali, naquele limbo entre a culpa e o medo, torturado por pensamentos que não davam trégua, vendo cada vez que fechava os olhos o rosto do velho motorista, o sangue, ouvindo o som dos tiros ecoando na cabeça. O Edson também estava mal, tinha sumido de casa, ninguém sabia onde ele estava. A mãe dele estava preocupada, tinha saído procurando ele pela cidade, perguntando para os amigos, mas ninguém sabia ou ninguém queria falar. O Zé Maria apareceu na venda do seu Raimundo na tarde de sábado, comprou uma garrafa de cachaça e ficou bebendo sozinho num canto, olhar perdido, mão tremendo quando levava o copo na boca. E o Carlinhos não saiu de casa, ficou deitado na cama, virando de um lado para o outro, suando frio, tendo pesadelo acordado. Só o Dudu parecia tranquilo, continuava a vida normal. Foi visto na praça, conversando com uns conhecidos, rindo, fumando cigarro, como se nada tivesse acontecido. E essa frieza dele era mais assustadora que qualquer desespero, porque mostrava um tipo de pessoa que tinha ultrapassado algum limite que a maioria das pessoas nunca chega perto, que tinha perdido aquele pedacinho de humanidade que faz a gente sentir remorso, empatia, medo das próprias ações. No domingo teve missa especial para os 2 mortos. A igreja estava lotada. Gente de pé nos fundos, gente do lado de fora escutando pelo alto-falante. A viúva do Dr. Macedo estava na primeira fila, toda de preto, chorando baixinho no lenço. Os filhos do seu Geraldo também estavam lá, destroçados, sem conseguir acreditar que o pai tinha sido arrancado deles daquele jeito, sem sentido, sem justiça. O padre fez um sermão emocionado sobre a violência, sobre o valor da vida, sobre o caminho do bem e do mal. E algumas pessoas olhavam para os lados, se perguntando quem ali dentro sabia de algo, quem estava escondendo a verdade. O Carlos não foi na missa. Disse para a mãe que estava muito doente para sair da cama, mas a verdade é que não tinha coragem de entrar naquela igreja, de olhar para o altar, de ouvir aquelas palavras sobre pecado e redenção, sabendo o que ele tinha feito, sabendo que tinha sangue nas mãos. E enquanto ouvia os sinos tocando lá fora, o dobrar lento e triste anunciando a dor daquela comunidade, ele cobriu a cabeça com o travesseiro e chorou de novo. Chorou até não ter mais lágrimas. Passou uma semana e a investigação não tinha avançado muito. A polícia interrogou muita gente, mas não tinha testemunha, não tinha pista concreta. Falaram em assaltantes que vieram de fora, em grupos criminosos que atuavam na região, em várias possibilidades, mas nada levava a lugar nenhum. E com o tempo, como sempre acontece nesses casos no interior, a investigação foi esfriando, outras urgências foram surgindo e aquele crime foi virando mais um arquivo na gaveta de crimes não resolvidos. Mas para quem tinha participado daquilo, o tormento estava só começando. O Carlos tentou voltar à rotina, foi trabalhar na roça com o pai, mas não era mais o mesmo. Tinha perdido peso, dormia mal, acordava gritando no meio da noite, com pesadelos onde via o motorista olhando para ele, onde ouvia os tiros, onde sentia o cheiro de sangue. O pai percebeu a mudança, tentou conversar, mas o Carlos se fechava, dizia que estava tudo bem, que era só cansaço. O dinheiro que ele tinha recebido estava escondido debaixo de uma tábua solta no quarto, e ele não tinha tocado em um centavo, não conseguia. Cada vez que olhava para aquelas notas, via sangue nelas, via a vida daqueles 2 homens comprada e vendida por papel sujo. Pensou em jogar fora, em queimar, mas isso não ia trazer ninguém de volta, não ia apagar o que tinha acontecido. O Edson reapareceu depois de uma semana, magro, barbudo, com olheiras fundas. Tinha ficado escondido num sítio de um parente, bebendo, tentando esquecer, mas não conseguia. Voltou para São Bento porque não tinha para onde ir, porque fugir não resolvia nada quando você tá fugindo de si mesmo. E quando encontrou o Carlos na rua, os 2 se olharam com um misto de reconhecimento e vergonha, como 2 náufragos que compartilham a mesma tragédia, mas que se odeiam por terem sobrevivido. Foi numa tarde de abril, quase um mês depois da chacina, que as coisas começaram a desmoronar de vez. O Carlinhos, o mais novo do grupo, não tinha aguentado a pressão. A culpa tinha comido ele por dentro até não sobrar nada, e ele tinha começado a falar sozinho.
sozinho, a ter surtos, a gritar no meio da noite. A mãe dele, desesperada, tinha levado ele no posto de saúde, e lá ele tinha começado a falar coisas sem nexo, sobre morte, sobre sangue, sobre os tiros. A enfermeira achou estranho, comentou com o médico, e o médico, desconfiado, avisou a polícia. Quando os policiais chegaram para conversar com o Carlinhos, ele entrou em pânico, tentou fugir, e nisso acabou confessando, falando tudo num acesso de desespero, chorando, implorando perdão, dizendo os nomes de todos os envolvidos. A polícia agiu rápido. Na manhã seguinte, bem cedo, antes do sol nascer, cercaram as casas do Carlos, do Edson, do Zé Maria e do Dudu. Bateram na porta com força, mandaram todo mundo sair com as mãos na cabeça. O Carlos ainda estava dormindo quando ouviu os gritos, o barulho, viu os policiais entrarem no quarto com arma em punho, mandando ele se levantar, colocando algema nos pulsos dele. A mãe gritava na sala. O pai tentava entender o que estava acontecendo. Os irmãos menores choravam assustados. Levaram os 4 para a delegacia, separaram eles em salas diferentes, começaram os interrogatórios. E ali, cada um a seu modo, todos confirmaram a história que o Carlinhos tinha contado. O Edson chorou, pediu desculpa, disse que não queria ter matado ninguém, que foi sem querer, que o revólver disparou sozinho. O Zé Maria ficou calado a maior parte do tempo. Só respondia sim ou não, olhar vazio, resignado. O Carlos confessou tudo em detalhes. Falou do planejamento, do dinheiro, de como tudo deu errado, e quando terminou de falar, sentiu um alívio estranho, como se tivesse largado um peso que estava carregando há tempo demais. Só o Dudu negou tudo no começo. Disse que era mentira, que os outros estavam inventando para se livrar da culpa, que ele não tinha feito nada. Mas quando mostraram para ele que os outros 4 já tinham confessado, que a história batia, que tinham até encontrado a arma dele escondida num matagal onde ele tinha jogado, ele mudou de tática. Admitiu que estava lá, mas disse que foi legítima defesa, que o fazendeiro tinha atacado primeiro, que os tiros foram um acidente, que ele só estava se defendendo. Mas ninguém acreditou naquela história. As evidências eram claras demais. A frieza com que ele tinha executado os 2 homens ficou evidente nos depoimentos dos outros. E até mesmo o advogado que foi designado para defender ele sabia que não tinha muito o que fazer. O crime tinha sido brutal, tinha chocado a comunidade, e a pressão para que houvesse justiça era enorme. O processo correu relativamente rápido para os padrões da justiça brasileira. Os 5 foram indiciados por latrocínio, roubo seguido de morte, crime hediondo sem direito à fiança. Ficaram presos na cadeia de São Bento mesmo, uma cadeia pequena, precária, superlotada, onde os dias eram de calor insuportável e as noites de medo constante. Ali dentro, a hierarquia era cruel, e eles eram os novatos, os fracos, os que tinham que se submeter aos mais antigos para sobreviver. O Carlos passou meses naquela cadeia esperando o julgamento, dividindo cela com outros 12 homens, dormindo no chão de cimento frio, comendo comida que mais parecia lavagem, vendo brigas, vendo violência, vendo gente perder a humanidade completamente. E cada dia que passava ali dentro, ele entendia melhor que aquele era o preço que tinha que pagar, que a liberdade que ele tinha antes era preciosa demais e ele não tinha dado valor, que tinha jogado tudo fora por ganância, por fraqueza, por fazer escolhas erradas. A mãe dele ia visitar toda semana, levava comida, levava roupa limpa e sempre chorava na grade segurando a mão dele através das barras de ferro, dizendo que estava rezando por ele, que Deus ia perdoar ele, que um dia tudo ia ficar bem. Mas os 2 sabiam que não ia, que algumas coisas não têm conserto, que algumas escolhas marcam a gente para sempre. O julgamento aconteceu quase 1 ano depois da chacina. Foi num dia quente de março, o tribunal lotado de gente querendo assistir, querendo ver justiça sendo feita. Os familiares das vítimas estavam lá, a viúva do Dr. Macedo, os filhos do seu Geraldo, todos querendo olhar nos olhos dos assassinos, todos querendo entender como alguém podia fazer aquilo, como a vida de pessoas boas podia ser tirada daquele jeito por tão pouco. O promotor foi duro na acusação, falou do horror daquela noite, da brutalidade dos crimes, do sofrimento das famílias, pediu a pena máxima para todos. Os advogados de defesa tentaram argumentar que o Edson não tinha intenção de matar, que foi acidente, que os outros eram cúmplices mas não atiradores, mas o júri não se convenceu. A verdade era clara demais. O sangue gritava por justiça. Quando o veredicto foi lido, os 5 foram condenados. O Dudu pegou 40 anos por homicídio qualificado duplo e latrocínio. O Edson pegou 35 anos. O Zé Maria pegou 30 anos. O Carlos pegou 28 anos por participação e cumplicidade. E o Carlinhos, por ser menor de idade na época dos fatos e ter colaborado com a justiça, pegou 15 anos a serem cumpridos em regime especial. Quando o juiz bateu o martelo e anunciou as sentenças, teve grito na plateia, teve choro, teve gente aplaudindo, teve confusão. Os condenados foram levados de volta para a cadeia algemados, cabisbaixos, vidas arruinadas, futuro apagado. E enquanto o camburão levava eles de volta, o Carlos olhou pela
pela janelinha gradeada e viu a cidade de São Bento passando, as ruas que ele conhecia desde criança, os lugares onde brincou, onde cresceu, onde tinha sido feliz antes de tudo desmoronar. Foi transferido para o presídio de Pedrinhas em São Luís algumas semanas depois, aquele mesmo presídio onde o Dudu tinha estado antes, aquele inferno na terra conhecido por superlotação, violência, decapitações, rebeliões sangrentas. E quando o portão de ferro se fechou atrás dele e ele viu pela primeira vez aquele mundo de concreto cinza, grades enferrujadas, rostos endurecidos de homens que tinham perdido qualquer resquício de esperança, ele entendeu que aquele seria seu lar pelos próximos 28 anos, se sobrevivesse tanto tempo. Nos primeiros meses foi difícil demais. Teve que aprender as regras não escritas, teve que se afiliar a um grupo para ter proteção, teve que fazer coisas que não queria fazer para sobreviver. Viu homem ser esfaqueado por dívida de R$5. Viu gente ser espancada até morrer por desrespeitar alguém mais forte. Viu tanta violência que depois de um tempo ficou meio anestesiado, meio morto por dentro. Mas tinha algo que mantinha ele vivo, que não deixava ele desistir completamente. Era a memória da mãe, o rosto dela chorando na grade, as palavras dela dizendo que tinha fé que ele ia sair dali um dia, transformado, melhor, que ia ter chance de recomeçar. E também era a culpa, a necessidade de pagar pelo que tinha feito, de carregar aquele peso como penitência, como forma de honrar de algum jeito a memória daqueles 2 homens que ele ajudou a matar. O Edson não aguentou muito tempo. 3 anos depois de entrar em Pedrinhas, ele se envolveu numa briga entre facções. Tentou ficar neutro, mas acabou sendo forçado a escolher um lado. Escolheu errado e numa noite foi encontrado morto na cela, esfaqueado 17 vezes, deixado para sangrar no chão frio de cimento. Quando a notícia chegou no Carlos, ele sentiu uma tristeza profunda, não porque gostava do Edson, mas porque via naquela morte mais uma vida desperdiçada, mais um jovem que tinha tido chance de ser diferente, mas tinha escolhido o caminho errado e tinha pago o preço final. O Dudu virou uma espécie de líder dentro do presídio, ganhou respeito pela frieza, pela disposição para a violência, subiu na hierarquia da facção que dominava aquele pavilhão. E quanto mais subia, mais se transformava em monstro, mais perdia o que restava de humanidade. O Carlos evitava ele, mantinha distância, porque sabia que o Dudu era capaz de qualquer coisa, que não tinha limites, que era perigoso até para os próprios aliados. Os anos foram passando devagar, dolorosamente devagar. O Carlos tentou estudar lá dentro, terminou o ensino médio através de um programa de educação para presos, começou a ler livros da biblioteca improvisada que tinha no presídio, tentou ocupar a mente para não enlouquecer, aprendeu marcenaria numa oficina que funcionava de vez em quando, aprendeu a fazer artesanato com material reciclado, pequenas coisas que vendia para os outros presos ou que mandava para a mãe vender lá fora para conseguir um dinheirinho. A mãe continuou visitando durante muitos anos, mas foi ficando mais velha, mais cansada, mais doente. O pai morreu de infarto 5 anos depois da prisão do Carlos, coração que não aguentou a vergonha, a dor de ter um filho assassino. Os irmãos menores cresceram sem o Carlos. Alguns se afastaram dele, outros continuaram mantendo contato esporádico, cartas curtas, visitas raras. São Bento também mudou com o tempo. A história da chacina virou lenda urbana, virou aquela coisa que os pais contam para os filhos para assustar, para ensinar, para mostrar o que acontece quando você escolhe o caminho errado. A Estrada Velha, onde aconteceu o crime, ficou conhecida como lugar mal assombrado. Tem gente que jura que vê vultos à noite, que ouve gritos, que sente presença ruim. Construíram uma cruz no local onde os corpos foram encontrados. E todo ano, no aniversário da chacina, a família das vítimas vai lá acender vela, rezar, lembrar. O tempo dentro da prisão tem um jeito próprio de passar. Não é linear como do lado de fora. É circular, repetitivo, sufocante. O Carlos foi contando os dias que viraram semanas, que viraram meses, que viraram anos. E foi vendo o próprio reflexo no espelho de metal quebrado da cela mudar. Os cabelos grisalhos aparecendo antes da hora, rugas fundas ao redor dos olhos, corpo magro demais de comida ruim e estresse constante. Depois de 12 anos preso, conseguiu progressão de regime. Foi transferido para um presídio semiaberto, condições um pouco melhores, um pouco mais de liberdade, possibilidade de trabalhar fora durante o dia e voltar à noite. Conseguiu um emprego numa marcenaria, trabalho honesto, patrão que dava oportunidade para ex-presidiário, salário pequeno mas digno. E pela primeira vez em mais de uma década, começou a sentir um pouco de esperança, a possibilidade distante de que talvez um dia pudesse reconstruir alguma coisa. A mãe tinha morrido 2 anos antes, câncer que se espalhou rápido, que levou ela em poucos meses. Ele não pode ir no enterro, não tinha direito a sair mesmo sendo progressão de regime, e aquilo doeu mais do que qualquer paulada que tinha levado, mais do que qualquer fome que tinha passado. Saber que a mulher que tinha dado a vida por ele, que nunca tinha desistido dele, que tinha visitado ele fielmente
doente durante anos, tinha morrido sem ele poder se despedir, sem poder agradecer, sem poder pedir perdão uma última vez. Cumpriu 19 anos de pena quando finalmente conseguiu liberdade condicional. Saiu do sistema prisional em 2015, magro, grisalho, marcado por dentro e por fora, mas vivo, diferente do Edson, diferente de tantos outros que tinham entrado e nunca saído. O Dudu ainda estava lá dentro, cumprindo pena, virando cada vez mais violento, mais perdido, provavelmente ia morrer ali dentro, velho e sozinho, sem ninguém para chorar por ele. Quando o Carlos voltou para São Bento, a cidade tinha mudado bastante, tinha crescido um pouco, tinha asfalto em algumas ruas antes de terra, tinha comércio novo, gente nova. Mas a essência continuava a mesma, e quando ele passou pela praça, pelos lugares conhecidos, sentiu o peso dos olhares, as pessoas reconhecendo ele, apontando, sussurrando. Ele era o assassino que tinha voltado, o homem que tinha matado o Dr. Macedo e o seu Geraldo, aqueles nomes que ainda eram lembrados, que ainda doíam. Foi morar numa casinha nos fundos do terreno de uma irmã que ainda falava com ele, a única que tinha aceitado receber ele de volta. Arrumou trabalho numa serraria. Ganhava pouco, vivia de forma simples, quase monástica. Não tinha amigos, não saía para lugar nenhum. Ia do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Evitava olhar as pessoas nos olhos, carregava a culpa e a vergonha como uma segunda pele. De vez em quando passava pela rua onde tinha morado com os pais. A casa ainda estava lá, mas outra família morava agora. E ele ficava olhando de longe, lembrando de quando era criança, de quando a vida era simples, de quando ainda não tinha manchado as mãos com sangue. E chorava ali mesmo, parado no meio da rua, lágrimas silenciosas de um homem quebrado que sabia que nunca mais ia ser inteiro. Teve dias que pensou em desistir, em acabar com tudo porque a vida lá fora era quase tão prisão quanto lá dentro. Prisão da culpa, prisão do passado, prisão do olhar de julgamento dos outros. Mas sempre que chegava perto desse limite, lembrava da mãe, das palavras dela, da fé dela, e decidia aguentar mais um dia, e depois mais outro, e depois mais outro. 5 anos depois de ter saído da prisão, numa tarde de março de 2020, o Carlos estava voltando do trabalho quando viu na pracinha uma senhora de cabelo branco sentada num banco alimentando pombos. Algo naquele rosto lhe pareceu familiar, e quando ela olhou para ele, ele reconheceu. Era a viúva do Dr. Macedo, muito mais velha, curvada pelo peso dos anos e da dor, mas ainda viva, ainda ali. O coração do Carlos quase parou. Pensou em desviar, em fingir que não tinha visto, mas algo maior que o medo fez ele se aproximar. Ficou parado a alguns metros dela, sem saber o que dizer, e ela olhou para ele com aqueles olhos cansados, olhos que tinham chorado um rio de lágrimas, e reconheceu ele também. Ficaram assim por um tempo que pareceu eterno, só se olhando, 2 sobreviventes da mesma tragédia, cada um de um lado dela. E então o Carlos fez a única coisa que podia fazer, ajoelhou ali mesmo na frente dela, na terra da pracinha, e começou a chorar, e entre soluços pediu perdão, disse que sabia que não merecia perdão, que nada do que ele dissesse ia trazer o marido dela de volta, mas que carregava aquilo todo dia, que não passava um dia sem lembrar, sem se arrepender. A mulher ficou quieta, olhando para ele ali ajoelhado, e nos olhos dela tinha dor, tinha raiva, mas tinha também cansaço, tanto cansaço. E depois de um silêncio longo, ela disse com voz fraca e trêmula que não podia perdoar, que aquilo tinha destruído a vida dela, que ela tinha perdido não só o marido, mas também a vontade de viver, que tinha passado anos com ódio dele, desejando que ele morresse na prisão, sofrendo o pior possível. Mas disse também que estava velha, cansada de carregar ódio, que ódio era peso demais para uma mulher da idade dela, e que mesmo não podendo perdoar, ia tentar soltar aquilo, ia tentar deixar Deus julgar, porque ela não tinha mais energia para ser juíza e carrasco. E então se levantou devagar, pegou a bolsa e foi embora caminhando devagar, deixando o Carlos ali ajoelhado na terra, chorando, destruído, mas de alguma forma um pouco mais leve, sabendo que pelo menos tinha tido coragem de olhar no olho da dor que tinha causado. Os anos continuaram passando. O Carlos foi ficando mais velho, mais grisalho, mais curvado. A irmã que o acolhia morreu e ele teve que se mudar para um quartinho alugado ainda menor, ainda mais simples. Continuou trabalhando enquanto o corpo aguentou, até que as costas doeram demais. Os joelhos não sustentaram mais e ele teve que parar, viver de uma aposentadoria miserável, mal dando para o aluguel e para a comida básica. Em 2024, já com quase 60 anos, magro demais, doente, com uma tosse que não passava e um cansaço profundo nos ossos, o Carlos foi internado no pequeno hospital de São Bento. Os médicos disseram que era câncer no pulmão, avançado demais, que não tinha muito o que fazer. Ele recebeu a notícia com uma calma estranha, quase como alívio, porque significava que o sofrimento estava chegando ao fim, que logo ia poder descansar. Nos últimos dias, deitado naquela cama de hospital, com a morfina deixando tudo meio nebuloso, meio distante, o Carlos pensava em tudo que tinha vivido, em toda
todas as escolhas erradas, em todos os momentos que podia ter sido diferente. Pensava no pai que morreu de desgosto, na mãe que chorou tanto, nos irmãos que se afastaram. Pensava no Edson morto esfaqueado, no Carlinhos que tinha saído há anos e sumido, no Zé Maria que ele ouviu falar que tinha morrido de tuberculose na prisão. Pensava no Dudu que provavelmente ainda estava vivo, apodrecendo naquele inferno de concreto. E pensava principalmente no seu Geraldo e no Dr. Macedo, nos rostos deles naquela noite, no terror nos olhos, no sangue na terra vermelha. Pensava em como aqueles homens tinham acordado naquele dia sem saber que era o último. Tinham tomado café, tinham conversado com a família, tinham feito planos que nunca se realizariam. Tudo porque 5 rapazes tolos e gananciosos tinham decidido que a vida deles valia menos que dinheiro sujo.